O bom senso indica que, se as coisas se iniciam de um dos lados da barreira como partículas, deveriam permanecer como partículas durante o experimento e terminar como partículas. Quando existe apenas uma abertura na barreira, a partícula se comporta como esperaríamos que se comportasse com partículas no fim. Entretanto, a experiência demonstra que algo de muito extraordinário acontece em algum ponto entre o lugar de onde partem as partículas e o lugar onde elas chegam. Os cientistas descobriram que quando um elétron, por exemplo, passa através de uma barreira com uma única abertura disponível, ele se comporta exatamente como esperaríamos que se comportasse. Ele começa e termina a jornada como partícula. Nenhuma surpresa acontece nesse caso. Quando duas aberturas ficam disponíveis, a partícula age como uma onda, passando através de ambas ao mesmo tempo. Em contrapartida, o mesmo elétron faz o que parece impossível quando são usadas duas fendas. Ainda que comece a jornada como partícula, um evento misterioso ocorre com o elétron ao longo do caminho. Ele passa através de ambas as fendas ao mesmo tempo, como apenas uma onda de energia seria capaz de fazer, formando um tipo de desenho do alvo. Esse é um exemplo de comportamento que os cientistas chamam simplesmente de anomalia quântica. A única explicação para o fenômeno é que a segunda abertura, de alguma maneira, força o elétron a se mover como se fosse uma onda, embora ele ainda chegue ao destino. Exatamente como começou a jornada, como uma partícula. Para fazer isso, de algum modo, o elétron tem de perceber que a segunda abertura existe e que se encontra à sua disposição. E é nesse ponto que entra o papel da consciência. Como se presume que o elétron não possa realmente saber de alguma coisa, no sentido mais rigoroso da palavra, a única outra fonte de consciência presente é a da pessoa que observa o experimento naquele instante. O que se pode concluir a essa altura é que o conhecimento de que o elétron conta
com dois caminhos à sua disposição, está na mente do observador e é o ato consciente de observar que determina seu percurso. O que se pode concluir desse experimento é que algumas vezes os elétrons se comportam exatamente como seria de se esperar. Quando fazem, as regras para o nosso mundo diário, onde tudo é individualizado e separado, aparentemente podem ser aplicadas. Entretanto, nas outras vezes, os elétrons nos surpreendem e procedem como ondas. Quando isso ocorre, os elétrons exigem regras quânticas para explicar seu comportamento. Temos então a oportunidade de ver nosso mundo e a nós mesmos de uma nova perspectiva, porque isso significa que somos parte de tudo e que a consciência desempenha um papel-chave no universo. Historicamente, os cientistas seguem duas teorias principais para explicar os resultados do experimento de duas fendas. Cada uma das duas teorias tem seus pontos fortes e apresenta alguns aspectos que fazem mais sentido do que a outra explicação. No momento da redação deste livro, ambas ainda não passam de teorias. E uma terceira possibilidade proposta mais recentemente, examinando brevemente as três interpretações. A interpretação de Copenhague. Em 1927, os físicos Niels Bohr e Werner Heisenberg, do Instituto de Theoretical Physics em Copenhague, na Dinamarca, tentaram dar uma explicação para a anomalia quântica revelada pelas novas teorias. O trabalho que desenvolveram ficou conhecido como a interpretação de Copenhague. Até o momento, essa é a interpretação mais aceita do porquê das partículas quânticas agirem da maneira que o fazem. De acordo com Bohr e Heisenberg, o universo existe como um número infinito de possibilidades sobrepostas. Elas se encontram em uma espécie de sopa quântica, sem ter uma localização precisa, até que alguma coisa aconteça e fixe essas possibilidades em um determinado local. Essa alguma coisa é a consciência da pessoa, o simples ato de observação.
Como o experimento prova, quando olhamos para alguma coisa tal como um elétron se movendo através de uma fenda, em uma barreira, o próprio ato de observação é o que aparentemente transforma uma das possibilidades quânticas em realidade. Nesse momento, tudo que vemos é a versão do que nós estivermos focalizando. Na interpretação de Copenhague da realidade quântica, é o foco de nossa consciência que determina qual das muitas possibilidades, A, B, C, D e assim por diante, se tornará real. Pontos a favor. Essa teoria foi extremamente bem sucedida na explicação do comportamento das partículas quânticas como observadas nos experimentos. Pontos contra. A principal crítica a essa teoria, se é que ela assim pode ser considerada, é que ela sugere que o universo somente se manifesta quando alguém ou alguma coisa o observa. Além disso, a interpretação de Copenhague não leva em consideração o fator gravidade. A matriz divina, Greg Braden,